Algo em O Código da Vinci, de Dan Brown, trouxe à tona o superdetetive que existe em todos nós. Existem várias pinturas da era renascentista que supostamente contêm mensagens ocultas nas camadas de tinta a óleo. Então, como saber se algumas dessas mensagens realmente existem ou não? Bem, isso é com você. Mas estamos dividindo os 10 primeiros para ajudá-lo a decidir. OVNI e Madonna. A pintura Madonna com São Giovannino é um retábulo do século XV de Domenico Ghirlandaio, instalado no Palazzo Vecchio. A pintura retrata Nossa Senhora com o Menino Jesus e São João. No entanto, a pintura tem estado no centro de uma teoria da conspiração sobre OVNIs há anos devido a um círculo borrado próximo à cabeça de Madonna que muitos teóricos acreditam ser uma aeronave alienígena. A pintura tem tanta reputação que muitos se referem a ela como Madonna del UFO. Mas, apesar da controvérsia, ninguém descobriu o que o círculo embaçado realmente representa. O círculo embaçado tem formato oval e emite raios de luz brilhantes, que algumas pessoas acreditam ser um disco voador. E as figuras de um homem e de um cachorro são retratadas olhando para o objeto. Alguns teóricos de OVNIs sugerem que Nossa Senhora se posicionou deliberadamente para proteger as crianças em seu colo e que seu halo, que parece vaporoso, está possivelmente sendo diminuído pelo objeto no céu. Por outro lado, o objeto pintado por Ghirlandaio poderia ser simplesmente a sua interpretação de uma presença angelical ou de uma estrela brilhante. Afinal, eram comuns objetos de aparência celestial nas pinturas religiosas dessa época. O Gimel na capela. De acordo com algumas interpretações, as figuras de Davi e Golias no teto da Capela Sistina têm o formato da letra Gimel, que simboliza Gevura, ou força. Na tradição mística da Cabala. Acredita-se que o teto da Capela Sistina seja uma mensagem codificada sobre o que o Papa pensava ser o seu destino biblicamente ordenado, e Michelangelo foi escolhido para codificá-lo. Acredita-se também que o teto seja uma ponte entre a Igreja Católica Romana e a fé judaica, com símbolos judaicos e letras hebraicas escondidas nas obras de arte. Os autores de Os Segredos da Sistina, desvendando os códigos da obra-prima desafiadora de Michelangelo, encontraram algumas formas no teto que correspondem a letras hebraicas. A própria Capela Sistina foi construída nas mesmas proporções do Templo Sagrado de Jerusalém, o que é outra mensagem oculta famosa. No entanto, estas interpretações não são universalmente aceitas, e o significado do Gimel na Capela Sistina depende da interpretação. O cérebro na criação de Adão. De acordo com uma teoria fascinante de Franklin Meshberger, a criação de Adão, de Michelangelo, retrata um cérebro humano. A teoria sugere que o braço direito de Deus alcança Adão através do córtex pré-frontal, a seção do cérebro que lida com a criatividade. O manto avermelhado que envolve Deus no lado direito do afresco lembra a seção sagital de um cérebro humano. A teoria sugere que Deus está concedendo a Adão o dom do intelecto e que é usando esse grande dom que o homem pode atingir seu potencial mais elevado e trazer todas as coisas que sua mente desenvolve para a criação. 2 Pesquisadores de neurocirurgia da Universidade Johns Hopkins encontraram uma representação precisa da medula espinhal e do tronco cerebral humanos em outro painel, a separação da luz das trevas. Os pesquisadores sugerem que Michelangelo incorporou a imagem de um tronco cerebral humano na garganta de Deus para mostrar seu conhecimento de anatomia e também assinar o afresco de uma forma única. Música no Jardim das Delícias Terrenas. O Jardim das Delícias Terrenas é uma pintura tríptica de Hieronymus Bosch, criada por volta do ano 1500. A pintura, exposta em Madrid, é conhecida pelos seus muitos detalhes bizarros e fantásticos. Especificamente, há uma partitura musical tatuada na bunda de um dos habitantes torturados do painel mais à direita que representa o inferno. As notas tocam um canto coral com letras picantes.
Muitos acreditam que é uma advertência contra os perigos intermináveis do pecado, já que a música e os instrumentos musicais são os principais motivos da pintura. O Pão da Última Ceia. A Última Ceia é uma pintura mural de Leonardo da Vinci, datada de c. 1495-1498. Representa a cena da Última Ceia de Jesus com os 12 apóstolos, contada no Evangelho de João. A pintura retrata o momento após Jesus anunciar que um de seus apóstolos o trairia. A representação de Da Vinci é conhecida pelas referências simbólicas, incluindo o pão na mesa. Acredita-se que o pão sobre a mesa seja uma referência à Eucaristia, que é um rito cristão central que envolve comer pão e beber vinho como símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Acredita-se que o pão também faça referência à traição de Jesus por Judas Iscariotes, que é reconhecido ao estender a mão para um prato ao lado de Cristo. Ele também segura uma bolsa contendo sua recompensa por ter identificado Cristo às autoridades no dia seguinte. A Figo Sistina. Michelangelo pintou a árvore do conhecimento com figos em vez de maçãs. Você pode encontrá-lo no painel que mostra a tentação e a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden na Capela Sistina. Isso é um desvio dos pensamentos que presidem na Itália na época sobre que tipo de fruta era proibida, já que a tradução latina oficial da Bíblia da Igreja Católica durante o século XVI, a Vulgata, amplamente interpretada como a árvore do conhecimento como produtora de maçãs. A interpretação de Michelangelo da árvore que produz figos é uma interpretação mais judaica do texto. A figueira simboliza conhecimento, iluminação e fertilidade em muitas culturas, incluindo a Grécia e Roma antigas. Curiosamente, os figos apareceriam novamente na obra de Michelangelo no afresco da parede que representa o juízo final. Uma das figuras nuas segura uma folha de figueira sobre os órgãos genitais. Maria na Última Ceia. Existem diversas teorias da conspiração sobre a figura de Maria na pintura A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Uma das mais populares é que a figura sentada à direita de Jesus não é o discípulo João, como se costuma acreditar, mas sim Maria Madalena. Esta teoria foi popularizada pelo romance O Código da Vinci de Dan Brown e tem sido amplamente debatida por historiadores de arte e estudiosos. A teoria sugere que Maria Madalena não era apenas uma discípula de Jesus, mas também sua esposa e que a pintura é uma mensagem codificada sobre o relacionamento deles. A figura da pintura possui traços femininos como cabelos longos e mãos delicadas. Algumas pessoas acreditam que esta é uma escolha deliberada de Leonardo para representar o aspecto feminino do divino e para desafiar a visão patriarcal tradicional do cristianismo. No entanto, a maioria dos especialistas rejeita esta teoria, argumentando que a figura é apenas uma representação de João. Salvator Mundi. O orbe da pintura Salvator Mundi de Leonardo da Vinci tem sido o assunto do mundo da arte há séculos. Da Vinci pintou Cristo segurando uma esfera de cristal na mão esquerda, simbolizando a terra. É um elemento-chave de qualquer composição com Salvator Mundi, que significa Salvador do mundo em latim. Mas porque o orbe não amplia e inverte o material por trás dele, como deveria se fosse vidro sólido. Alguns historiadores da arte propuseram várias explicações. Walter Isaacson argumentou que Leonardo retratou deliberadamente o orbe de maneira imprecisa, embora também suspeitasse que o orbe fosse oco. Martin Kemp atribuiu a anomalia a pequenas cavidades encontradas em alguns tipos de cristal de rocha e calcita. Um grupo de cientistas da computação da Universidade da Califórnia, em Irvine, também afirmou que a esfera de vidro é oca. Eles usaram um software de imagem para produzir uma cópia digital tridimensional de Salvator Mundi e estudaram como a luz passaria por vários tipos de orbes. Eles estimaram que o vidro do orbe na pintura era muito fino. Se o orbe fosse oco em vez de sólido, a pintura seria fiel à vida.
No entanto, a aparência da esfera ainda pode ser uma escolha artística. A Mona Lisa. Alguns especialistas afirmam que existe um código oculto nos olhos da Mona Lisa. Supostamente, pequenas letras e números estão escondidos em suas pupilas, que você só pode ver com uma lupa. As letras L e V são visíveis no olho esquerdo, enquanto as letras C e I, ou a letra B, são visíveis no olho direito. Outros dizem que a pintura contém um número oculto 2, revelado pela soma das letras L, V e C. Alguns acreditam que essas letras e números podem revelar a identidade da modelo ou uma mensagem secreta. Ou as letras e os números são simplesmente o resultado do processo de envelhecimento da pintura. Virgem das Rochas. O cenário da caverna em Madonna on the Rocks, de Leonardo da Vinci, representa o contraste entre o mundo físico e o mundo espiritual. A pintura mostra a Virgem Maria com o menino Jesus e João Batista em uma paisagem rochosa, simbolizando o quão temporário e duro é o mundo físico. Por outro lado, as figuras são representadas de forma serena e sobrenatural, o que sugere a sua ligação ao mundo espiritual. A caverna também representa a ideia de conhecimentos e segredos ocultos. A pintura é conhecida pelo uso do claro-escuro, que cria uma sensação de mistério e profundidade no cenário da caverna. Os números sugerem que guardam um conhecimento secreto ou oculto. A paisagem rochosa e o cenário da caverna também representam a ideia de natureza selvagem e deserto. Este é um tema comum na arte cristã, mostrando o deserto como um lugar de teste e purificação espiritual.